que vocês mintam, porque eu sei que vocês mentem muito. Minha mãe já dizia que tem gente que mente que nem se sente. Quem tem medo da morte, levante a mão. Quem tem medo? Então não tem problema nenhum de se morrer, quem não tem medo, daqui até o próximo final de semana. Não. Eu não entendo. Se não tem medo, ou até cair agora com a morte súbita. Será que eu não estou tendo a informação de que alguém vai ter uma morte súbita aqui agora? Vocês são incongruentes, incoerentes. Se não tem medo, qual é o problema de morrer agora? A morte ainda é este grande desafio de compreensão. E curiosamente, é a coisa mais certa que temos na vida. É a morte. É a coisa mais certa que temos na vida. Tudo é possível. Vocês ganharem aquele carro, o outro, é possível. Mas morrer é certeza. E nós não nos preparamos para a morte, nem nossa, nem dos nossos. Ainda na semana passada, uma senhora me buscou no corredor lá do tribunal, aflita, medrado. Pelo amor de Deus, olha o nome de meu marido, leve na terça-feira, ore fervorosamente por ele, que ele está muito mal. E ainda não está na hora dele morrer. Eu virei e disse assim, eu percebi que ela já tinha uma certa idade. Eu perguntei, por que a senhora diz que não está na hora dele morrer? E ela me respondeu, porque ele ainda tem muito por viver. Aí eu disse, qual é a idade dele? Ela disse, 89. Eu me mantive impávido, para ela não pensar que eu não estava dando atenção aos anseios de vida do marido dela. Ele é um pouco mais velho do que eu, mas não disse a idade dela. Ele é um pouco mais velho do que eu e ainda tem muito por viver. Mas é uma verdade. Quem ama não quer se desapegar. Talvez esse seja o grande desafio no processo de caminhada nesta vida, não conceber ninguém como nosso. Não imaginar que ninguém, que pessoa alguma seja propriedade da nossa vontade. Nem os nossos filhos. Khalil Gibran já disse que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida, da vontade de querer ser mais. E diante disto, as pessoas parece que fogem do luto, de vivenciar a perda. E se tem uma ideia equivocada de que no Espiritismo nós não sentimos a morte dos nossos entes queridos. Sentimos, sim. E ainda existe um equívoco que se diz, olha, não é bom chorar porque atrapalha. Não. O luto é necessário. O chorar é necessário. Vivemos tempos assim, de expressões diferentes, difíceis da convivência social.
Antigamente, parece que as pessoas se preparavam melhor para vivenciar a perda, o luto, porque a pessoa morria dentro de casa. O corpo era vestido pelos familiares. E isto funcionava como uma espécie de ritual. Eu vesti o corpo de minha mãe. Então, já era ali um preparatório, uma preparação, já era um processo de você se acostumar com aquela ideia. E como foi difícil perceber aquele corpo frio, sem vida. Hoje morre no hospital. E já recebemos até vestido dentro do caixão. E isto dificulta a quebra dos laços. Mas é assim, está assim. Não pode ser diferente. Só que, nesta visão que nós temos atualmente, falsa, de que a tônica da vida de todo mundo, por conta dos Facebooks da vida, dos Instagrams, é a felicidade, nós fugimos da dor. E achamos que a dor é um algoz, é um cruel ser. Meus amigos, a dor não vem para que nós fujamos dela. A dor se estabelece como processo de adaptação e crescimento. E isso não é figura de linguagem, é a realidade. Ou você se adapta àquela dor e cresce com ela, ou então vai ser o quê? Vai ser o quê? Você vai conseguir o quê? Nada. A não ser lamentar, a não ser chorar. Por isso, que a aceitação da morte passa a ser um desafio desta vida consumista. Porque é aceitar efetivamente uma aparente finitude, um aparente fim. E talvez por isto que se mexe nos valores da alma. Porque nesses momentos atuais, de tudo muito superficial, a crença também está superficial. O compromisso com os valores espirituais está superficial. Então, como tudo está muito superficial, também não queremos sentir a dor do luto, senão superficialmente. E aí é que é um grande problema. E aí é que surgem as grandes aflições futuras. Superar a morte de alguém não significa, de longe, o esquecer, porque há pessoas que acham que, não, eu não posso. É como se estivesse perdendo mais uma vez aquele ser. Tem que sofrer e ficar sofrendo. Uma vez uma senhora veio a mim muito angustiada, porque ela não lembrava mais da voz do filho. Medrado, eu não lembro mais da voz do meu filho, mas olha, eu não estou esquecendo dele não, como se, ao me dizer que não estava esquecendo dele, ela sentiria o alívio da culpa, porque ela estava, eu não vou dizer se curando, mas ela estava se adaptando a uma nova realidade. Então não é, de forma alguma, você achar que aquele sentimento vai deixar de existir. Razão pela qual, inclusive, se pagavam antigamente as mulheres para que chorassem nos velórios, as carpideiras, porque tinha que se mostrar muita dor, muito sofrimento, não é? Muito desespero, aquela coisa de eu também quero ir, tudo conversa fiada, que ninguém quer ir, vocês deram prova disto, né? Eu também vou, ninguém quer ir. Quando eu falo de morte, eu sempre lembro das viúvas ali no cemitério, eu vou também, aí o pessoal segura daqui, segura dali, eu vou, eu fico nessas horas só pensando, empurra.
Vai nada, ela vai dar um salto de altura, uma cambalhota e pular de volta para fora, sabe? Então, esse é o compromisso com o nosso bem-estar e com aqueles que partiram. Por isso que eu digo, chore sim, chore, chore, chore. O luto é necessário. Nós temos aqui, Luana, minha sobrinha, está desenvolvendo um trabalho frente ao luto, onde as pessoas precisam realmente transudar esta dor. A dor do luto não vivida. Vocês não têm ideia de como é criadora de problema no futuro. Parece que empata o desatar de alguma coisa dentro de nós. Parece que uma espécie de secura se estabelece. E não é só, meus amigos, quando nós falamos de luto, ele não se estabelece apenas com a perda de alguém, de uma frustração, de um sonho, tantas perdas. Qualquer perda. É claro, a depender dos nossos valores. Elizabeth Kübler-Ross fez um interessante estudo a respeito de pessoas que estavam em fase terminal e que guardavam a expectativa da morte. E ela disse que há 5 etapas deste processo de expectação da morte. Ela fala da negação, da raiva, da barganha, da depressão e aceitação. Alguns estudiosos dizem que para a aceitação do luto do outro, o processo é o mesmo, menos com a barganha, porque aí não tem mais. A barganha seria aquela coisa do negociar, se eu ficar bom, se eu não morrer, eu vou trabalhar na cidade da luz, atendendo aos necessitados toda semana, não sei o quê. Aí quando a barganha não é aceita, eu fiz de tudo, você não me curou, então eu também não vou. Não é? Não. Então, na vivência do luto, não há esta barganha, mas há todo outro processo, o da negação. Quando a morte é súbita, inesperada, não pode ser, não foi, meu marido não, minha mulher não, meu filho não. Por que meu filho? Por que minha mulher? Por que meu marido? Por que meu pai? Por que minha mãe? E nós não voltamos à pergunta em sentido contrário, por que não? Porque você é diferente de qualquer outra mãe, de qualquer outra mulher, de qualquer outro filho, de qualquer outra filha. Então, esta negação se estabelece do impacto, ou até mesmo no processo de adoecimento da pessoa. Vocês já repararam que uma pessoa pode ser de muita idade, que foi muito mal no hospital, muito mal, e a família toda lá, meu Deus, não pode, minha mãe não pode, meu pai não pode, e de repente a pessoa começa a ter uma melhora. Aí os médicos dizem, olha, não sei, surpreendente, está melhorando. Aí a pessoa, então a gente pode ir para casa descansar. Não, podem, vão despreocupados. Aí a pessoa vai dizer, olha, está vendo? Deus é Pai. Naquela madrugada os espíritos aproveitam e zapo, venha. Porque as pessoas relaxaram da vibração de aprisionamento daquele espírito. Porque energia é tudo. Então, aquela vibração, não, minha mãe, pelo amor de Deus, meu pai, não, meu filho, não. Aquilo segura. Então, já há até um conceito de que há a melhora da morte. É a melhora da morte. Por isso, se alguém tiver muito mal, começar a melhorar, não se anime, não. Viu? Não se anime, não, porque pode até ser
o contrário. Aí é claro, depois vem a raiva, né? A raiva de se achar injustiçado. Né? O que é que eu vou fazer da minha vida? Gente, isso vai muito da concepção que a pessoa tem de vida. Não é? Se for uma pessoa mais crente ou menos crente na realidade espiritual, mas está muito voltada a esta concepção. Não é? Então as pessoas começam a ter assim, até briga com Deus. Está vendo porque eu nunca acreditei? Por isso, porque na hora que eu busquei, que eu pedi, não fui atendido. Eu já ouvi tanto desaforo para eu passar para doutor Bezerra. Eu já ouvi tanto desaforo, sabe? De até compreender e ficar, tá certo. Agora diga, viu, melhor, você diga a ele, que o que ele fez comigo, eu vou dizer. E tem vezes que quando eu estou assim muito bem, eu ainda pergunto, mais alguma coisa? Porque é o processo natural. É um processo natural. E é claro, aí vem, depois da raiva, a depressão. Vocês sabem que há alguns estudiosos do comportamento humano que chegam até a dizer que a depressão é necessária em algumas situações, porque é como se fosse uma água na fervura que impede o colapso da máquina, digamos assim. É como se a depressão vem para tirar as forças, para deixar você apático, porque você estava em grande ebulição. Já há quem defenda isso. E aí, claro, nós estamos tirando aquela depressão pós-traumática que nasce de uma perda, de algo inesperado, não aquela que seja por uma questão de distúrbio, digamos assim, neuroquímico cerebral. Neuroquímico já é cerebral. Então, é nesse instante que a gente percebe que a própria natureza também é sábia. A própria natureza é sábia, porque dá um sossega-leão. E é por isso também que nós muitas vezes não conseguimos aceitar quando alguém em um velório ou no enterro não esteja em desespero ou em depressão. Aí nós falamos assim, a ficha não caiu. Porque já esperamos, ou que a pessoa esteja gritando, eu quero ir, ou esteja ali naquele canto desolado. Aí a gente comenta logo, olha, quando a ficha cair, porque nós guardamos esta expectativa comportamental. Nós guardamos isto nas pessoas. Nós precisamos sentir que as pessoas sentem o que nós já sentimos um dia para nos sentirmos iguais. Meus amigos, depois da depressão, aí vem a aceitação. Porque não adiantou. Tem gente que em desespero com a morte de outro faz até, uma vez uma viúva amiga, ela gritava em cima de um tapete, porque foi o último presente do marido para ela. E ela botou em desafio Deus. Prove que você exista me trazendo de volta. E aí não voltou, não é? Ela ficou ciumenta. Chegou um momento que ela teve que aceitar. Então chega aquele instante da aceitação, que é um instante que gera muitas vezes culpa. Porque a pessoa não quer aceitar, como eu disse há pouco, porque o aceitar significa que está esquecendo. Não, eu não quero aceitar. Quantas vezes eu lidando assim com mulheres, viúvas ou mães, aqui mesmo, de eu passar e perceber que estava mais assim arrumadinha, pintadinha, está até melhor, botou um batonzinho, de depois virar assim, pô, Medrado, eu me aborreci quando você disse que eu estava melhor. Não queria, porque aquilo significava ela está se
se convencendo de que vai estar longe do filho. Então, são essas neuroses que nós temos. Então, o luto vai ser sempre um processo necessário e fundamental para preencher o vazio deixado por aquela perda. Porque se estabelece um vazio. Se estabelece um vazio. Então, a vivência do luto vai ser sempre muito importante. Por isso que é indispensável a adaptação e o ressignificar a vida. Há pessoas que ficam presas no momento da perda e não ressignificam a sua vida. Eu tenho sempre muita preocupação com mães que perdem seus filhos. Talvez seja a pior das dores. Talvez não, seguramente é. Né? Tanto que tem um livro da professora Maria Eugênia, Dor Sem Nome. Porque a mulher que perde o marido é viúva, ao contrário é viúvo. O filho que perde os pais são órfãos. E a mãe que perde, os pais que perdem seus filhos são o quê? Não tem nome. Então ela escreveu um livro, A Dor Sem Nome. E curiosamente, a gente percebe, e eu sempre alerto, que é uma dor tão grande, mas que algumas vezes esta mãe pode se esquecer que outros filhos estão ali. E eles, em respeito à dor dela, não questiona. E eu, mãe, não conto, mas ele sente. E ele pode até pensar, poxa, minha mãe só amava fulano? Então, é ainda mais complicado o luto da mãe, que tem outros filhos. Porque tem que estar atenta a essas demandas afetivas dos filhos. Por isto que a gente vê que a tristeza se estabelece até de uma forma necessária. Há estudos também, inclusive, eu esqueci de dizer quando falei da depressão. Há estudos que falam que isso deve ser uma reminiscência, observe, como se fosse um registro orgânico no processo evolutivo animal do homem. Alguns animais têm depressão. E diz que o animal com depressão fica no canto, depois de uma certa agitação, fica no canto, sobretudo filhotes, quando os pais saem em busca de alimento, eles ficam ali até para não chamar a atenção dos predadores, e eles ficam não querendo gastar energia. E eles, os estudiosos, os biólogos, dizem que é depressão animal. E nós vamos buscando esses mecanismos, muitas vezes até para tentar também entranhá-los nas nossas carências. Somos todos carentes. E todos queremos que em algum momento as nossas carências sejam satisfeitas. E muitas vezes, sem nos darmos conta, ainda colocamos uma lente de aumento sobre o que já é doloroso, para que as pessoas vejam nós falarmos: olha, eu estou em dor, me acolha, me atenda. É por isso que esses mesmos biólogos dizem que o luto também está associado a esta necessidade, não de chamar atenção, mas na época em que nós não falávamos, que os nossos ancestrais não falavam, como se fosse um processo de adaptação evolutiva, não é? Para expor a fragilidade de alguém
e a necessidade de proteção. Por isso que alguém em luto não queira vir com os clichês. Deus sabe o que faz. Deus quis assim. Deus quis assim. Não. Só abrace a pessoa e diga, olha, se precisar, eu estou aqui. Não precisa de muita coisa, não. Porque vocês já repararam? Eu já fui em muitos velórios e todos são iguais. São todos iguais. Parece que há um script assim, meio que invisível, mas há esse script, não é? O primeiro é de você chegar ao pé do caixão e dizer, mas olha, parece que está dormindo. Todo mundo diz isto. Todo mundo diz isso, né? Parece que está dormindo. Tem alguns que ainda sofisticam e dizem, parece que está dormindo como um passarinho. E lá está a pessoa enlutada, digamos, a dona do defunto. Lá está a dona do defunto, já está toda soerguida, seja homem, seja mulher, né? Está bem. Aí você chega, eu sinto tanto abraço, o que é que acontece? A pessoa desmorona de novo. Não é? Então, nós não estamos familiarizados. Precisamos nos familiarizar com a morte. Não vamos criar aquela tensão exagerada, mas nem também ficar contando piada. As pessoas vão para a velório e ficam contando piadas. Vão para se encontrar socialmente. Eu vou me aborrecer com isso. Sabe? O meu vai ser aqui, na Cidade da Luz, já está tudo certo. Então, se eu começar a perceber que alguns de vocês... vocês vão sentir um sopro no pé do ouvido. Sabe? Vocês vão tomar aquele susto, vão se arrepiar do pé à cabeça, pode ter certeza que sou eu. Sabe? E vale a pena relembrar. Vocês já sabem, mas vale a pena relembrar. Nunca, a não ser que seja por pirraça a mim. Nada de segurar na mão de Deus e vai. É o hit parade dos velórios. E é sempre assim, o pessoal está indo lá, aí de repente, com permissão, as senhoras aqui, acima dos 75, 80, 100 anos, geralmente é uma dessas, que lá no fundo começa, não tema, segue adiante, aí todo mundo resolve cantar. Gente, olha, vocês já prestaram atenção na letra dessa música? Observe, não tema, segue adiante, não olhe para trás, segura na mão de Deus e se pique. Observe, segura na mão de Deus e vá. Olha, dá a impressão que você quer se livrar. Preste atenção. E canta assim a plenos pulmões. Eu também não quero isto. Certo? Não quero esse negócio. Não é? Dizem que umas explanações, né? Porque também tem aquele momento, né? As pessoas, até hoje, sobretudo em crematório, mas nos velórios tem, né? As pessoas vêm, chegam e falam, né? Mas fulano é um pai de família extraordinário. Aí disse que tinha um velório assim, que cada um vinha, o padre falava sobre tudo. O padre era um culto assim meio ecumênico, e vinha daqui a pouco o outro. Aí a viúva chegou e disse, meu filho, veja se é seu pai mesmo que está ali dentro do caixão. Outra coisa, virou santo, morreu, virou santo.
nós morremos como vivemos e vamos continuar no nosso processo naturalmente. Naturalmente. Diz que cada um tem, não é? A forma de pedir, de querer o que seja dito no seu momento ali, não é? Tem gente que quer que sejam as virtudes exaltadas, outros não. Em suma, mas cada um diz o que está cheio do seu coração. Mas diz que 3 amigos estavam conversando a respeito disso, como queria, como não queria, no dia do seu velório, aquela coisa toda. Aí um falou assim, olha, eu quero que fale como eu era um homem íntegro, honesto, trabalhador. Quero que cheguem, me olhem e digam assim, aqui está um homem de bem. Vai ser arrepiante. Aí o outro virou assim, eu também quero isso, mas eu quero assim, que diga, era um homem de bem e um caridoso. Isso era um inglês, um americano, aí o brasileiro também disse, olha, eu também quero. E era até baiano, o cidadão. Mas eu quero que faça o registro, mas não é isso não. Eu quero que olhem, eu ali deitado, e falei assim, olha aqui, olha. Oxe, ele está se mexendo, olha, ele está se mexendo. Eu quero que diga isto. Tem pessoas que estão morrendo e não querem nem se dar conta que de fato estão. Vocês imaginem esse processo de passagem. Por isso que é bom, quando percebermos que alguém nosso está partindo, se ultimando, converse, mas não é aquela conversa também de um elefante dentro de uma loja de louça. Olha, vai embora mesmo, está tudo bem. Não é isso. Ô pai, ô mãe, o que for, olha, está tudo tranquilo aqui. Fique em paz, viu? Fique em paz, fique tranquilo, que as coisas vão ficar bem com todos nós. Tranquilize aquela alma. Se você sabe que aquela alma tem uma indisposição com alguém, um familiar, uma briga de família, que não houve reconciliação, aí fale, não ligue para fulano não, nem para fulana. Ela vai abrir os olhos, diga algo que possa confortar. E não ficar como muitos ficam. Reaja, viu? Reaja. De um modo geral, à exceção dos suicidas, ninguém morre porque quer. É porque é inexorável. É do processo da vida. Diz que um bêbado, a sogra morreu. Aí ele bebeu mais ainda, né? Bebeu mais ainda, não sei o quê. E havia uma briga entre eles dois, era uma confusão, porque ela chamava o de vagabundo. Olha, vocês não têm ideia. Aí, lá no crematório, né? E todo mundo fazendo, né, o seu discurso, lembrando da senhora, ele bêbado chegou. Eu quero prestar também a minha homenagem. Aí todo mundo parou, olhou, porque, poxa, ali, ó, uma remissão. Vivi as turras, não é? Aí todo mundo parou, a mulher chegou, você vai falar, quero prestar a minha homenagem. Então vai, todo mundo ficou no silêncio, né? Se silenciou, o ambiente todo ficou silencioso. Aí ele foi. Quero pedir aqui agora a todos vocês uma salva de palmas para o assador, porque a velha miserável vai ser queimada. Tem gente... O assador... Que miséria, né? Tem gente que não presta, vocês estão pensando? Tem gente que aumenta o cultivo do ressentimento com quem parte. A gente sabe que não vira santo, mas também não há necessidade de ficar, não valia nada, olha, está todo mundo aqui chorando. Mas, gente, aquele cidadão, aquela cidadã está sentindo suas vibrações. Pode estar sentindo as suas vibrações. Quer dizer, eu já presenciei isso em velório. Eu já presenciei isto em velório.
de estar assim, estava muito cheio dentro ali da sala, eu fiquei assim afastado. Aí estavam 2 cidadãos conversando. Veja para isso, a hipocrisia. Safado, descarado, e todo mundo disse orando ali. Eu achei foi pouco. Eu parei, olhei assim, eu falei assim, não estou ouvindo. Né? Aí o outro disse assim, olha o cara ali, o cara ali está percebendo o que você está falando. Aí eu voltei a olhar, aí eu disse, sou eu. Gente, por que foi? Apenas por uma questão social? Sem qualquer interesse de solidariedade? Pelo amor de Deus. E é claro, nós precisamos estar sempre em mente o seguinte: a verdadeira vida não é esta aqui, não. Nós estamos aqui momentaneamente. A verdadeira é a de lá. Então, não fiquemos segurando, não vá. Não. O amor também liberta. O amor também liberta. Deixe a pessoa aí. Diz que tem vez que vai assim em grupo, né? Infelizmente. Uma senhora passou por uma sepultura. Aí começou a se benzer. E o povo à parte, a senhora disse, meu Deus, o que é que está havendo? Aí eu disse assim, olha, aquela senhora está se benzendo ali muito, tem alguma coisa. Aí encostaram, mas minha senhora, o que é que está acontecendo? A senhora está se benzendo. Meu Deus, olhe, enterraram 3 numa só cova, deve ter sido no mesmo caixão. Aí a pessoa, por que a senhora está deduzindo isto? Mas olha o que está escrito na lápide. Aqui jaz, político honesto e pai de família. Nós sempre iremos ter os nossos conceitos sobre as pessoas, mas elas que sabem o que vai em sua consciência. Nós nunca saberemos. Eu tenho certeza que alguns aqui de vocês, nesse instante, podem estar se lembrando assim do seu pai e da sua mãe, como foram frios. Poxa, não deram carinho, não deram colo a vocês. E isso gera uma culpa, não é? Porque eles foram embora e você não falou de como eles eram ou foram importantes para vocês. Porque foram duros, insensíveis. Ninguém dá o que não recebeu. Se eles não receberam, iam passar o quê para vocês? Então, aprenda que cada um só dá o que tem. Cada um que dá o que tem. E você não foi buscar porque não teve o espaço. Quantas pessoas já falam, seu Medrado, dê um jeito aí, como é que eu posso para ter um contato com minha mãe, com meu pai? Porque eu quero dizer isso, eu nunca pude dizer. Diga mentalmente. Diga agora. Vamos lá. Ah, mas eu não vou estar vendo. Mas ele, ela, vai estar sentindo. E isso é energia vai e volta. Ah, meus amigos, nós gostamos de carregar culpas e cruzes. Gostamos. Ah, eu não cheguei a tempo de ver minha mãe dando o último suspiro, ou meu pai. Sim, tá bom. Você não pôde chegar. Eu não pude pedir perdão. Sim, peça numa oração. Não precisa ir no cemitério, não. Ali não vai estar nada. Ali é uma roupa suja que ficou velha, esfarrapada, foi jogada fora.
Ah, mas eu sinto necessidade de ir. Então vá. Se você sente necessidade de ir, vá. Mas agora sim, aqui, nós vamos ter condições. Apaga a luz aqui, por favor. A gente vai ter condições de falar com eles. E a gente vai inverter. Feche seus olhos. Fechem seus olhos. Busque o seu ente querido em lembranças de alegria. Visualize-os na sua frente. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar. Fala ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, à sua filha, ao seu amor. Te amar desesperadamente. Agradeça. Honre a convivência que vocês tiveram. Honre a convivência. Pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha. Converse, sim. Fale da sua saudade. Sei que vou chorar. Do que você lembra? Na ausência tua, eu vou chorar. Mas cada Pai, tua um dia nos encontraremos, filho, filha. Me causou Amor. Eu sei que vou sofrer. Vou estar aqui sofrendo a sua falta. Desventura de viver à espera de viver ao lado teu. Mas um dia estaremos juntos de novo. Minha vida eu vou sofrer a eterna desventura. Fale o que você não teve tempo de falar ou não teve oportunidade. Na espera de viver ao lado teu. Presença naturalmente ao lado teu por toda a minha vida. Continue. Agora eu quero que você levante, tranquilo e serenamente. Fique de pé. Tranquilo e serenamente. Se abrace. Abrace você mesmo. Abrace você mesmo. E diga mentalmente a quem você está abraçando. Se permita. Se permita. Ofereça a esta pessoa, a este amor,
uma flor simbólica, mental. E mais uma vez, agradeça pela convivência. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos. O tempo que foi. Respire fundo. Sinta a brisa envolvendo você, como se fosse um próprio sopro espiritual. E diga em voz alta agora. Se você estava falando com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, com quem for, valeu a pena, fulano.